Olá, meus irmãos e amigos. Creio que você deve ter ouvido muito essa frase e vai continuar ouvindo até concluirmos esse desafio meditando nos Salmos. Realmente, no início da pandemia, lá no início, no mês de março, começamos esse desafio de compartilhar diariamente os Salmos. E tem sido algo prazeroso, desafiador, mas também edificante e um aprendizado extraordinário. Até porque, meditando nos Salmos, em função desse desafio, foi preciso uma pesquisa um pouco mais profunda daquele conhecimento que já tínhamos. E tem sido uma lição extraordinária cada vez que paramos para meditar nos Salmos. Hoje, nós vamos para o 115º Salmo. São 115 dias meditando nos Salmos. E esse Salmo, o 115º, é o Salmo que faz parte desse conjunto de 6 salmos que eram cantados, entoados durante a celebração da Páscoa. Os dois primeiros, o 113 e o 114, eram cantados antes da refeição da Páscoa. E, após a refeição, os 4 últimos, do 115 ao 118. E como já falei, possivelmente, de acordo com alguns estudiosos bíblicos, Jesus cantou esse ou alguns desses 4 salmos que faziam parte do cerimonial, da cultura e da prática religiosa dos judeus, que entoavam os 6 salmos chamados salmos egípcios, ou os salmos que se reportavam ao êxodo, a saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida, passando pelo deserto. O Salmo 115 tem algumas características que o colocam em destaque em relação aos outros. Pelo conteúdo, obviamente, porque ele trata de um outro tema, mas também por aquilo que ele coloca com respeito à comparação entre o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus do povo hebreu, e também numa comparação com as outras nações e os ídolos que as nações outras adoravam. E se alguém poderia colocar um título desse salmo, seria "Não a nós, Senhor", até porque esta é a frase que é pertinente ao longo dos 18 versículos deste salmo. Começa assim o Salmo 115. "Não a nós, Senhor, não a nós nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós." O salmista reconhece, o salmista se volta para Deus, dizendo que só Deus deve receber todo louvor e toda glória, porque só Ele é digno, só Ele é digno. Se você ler Apocalipse capítulo 4, você vai ver ali a descrição que João apresentou do que ele contemplou: a glória eterna, o trono de Deus, o Senhor naquele trono, os 4 seres viventes que ali rodeavam e permaneciam ante a presença do Senhor, os 24 anciãos que tinham suas coroas, e quando os anjos cantavam "Santo, Santo, Santo, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor", então diz a Bíblia, na descrição de João, que os 24 anciãos tiravam suas coroas e as lançavam em direção ao trono de Deus, dizendo: só o Senhor deve receber todo louvor e toda glória. É isso que começa o Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Ou seja, a glória é devida a Deus, mas ela tem uma razão. Só pelo fato do Senhor ser o Deus eterno, não há mais razões outras que poderiam ser destacadas. Mas ainda assim, o salmista diz: por teu amor e por tua fidelidade. Deus é amor e Deus é fiel. Esse binômio, amor e fidelidade, permeiam alguns dos salmos. E é por esse amor e por essa fidelidade que Deus é o único que deve ser louvado, exaltado e glorificado. O verso 2 continua: porque pergunto às nações, onde está o Deus deles? E essa é uma pergunta muito interessante, porque
Se você ler Êxodo capítulo 3, foi essa pergunta que de forma indireta Moisés fez. Quando Deus falou com Moisés lá no meio da sarça de fogo ardente, ou seja, a sarça estava envolta em fogo, porém ela não se consumia, e isso chamou a atenção de Moisés. Quando ele se aproximou para ver aquele fenômeno, aquele milagre, ele ouviu a voz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí então Deus se apresenta a Moisés, Deus fala com Moisés, Deus põe para Moisés a missão de ir ao Egito e libertar o povo dele, e ele faz uma pergunta: qual é o teu nome, Senhor? Porque eles vão perguntar. E por que ele faz essa pergunta? Porque lá no Egito havia deuses que eram adorados: o sol, o boi, o rio Nilo, o crocodilo e outras figuras que eles inventavam, que eles criavam, eram adoradas essas figuras, essas imagens, como deuses. E aí então Moisés pergunta: qual é o teu nome? Porque eles vão perguntar: qual é o teu nome? E aí Deus fala: eu sou o que sou. Eu era, eu sou e sempre serei o mesmo. Digam para eles que o eu sou te enviou. Esse é o meu nome. Ou seja, Deus é o Senhor soberano. E aí, quando os hebreus foram confrontados pelos egípcios, e nós imaginamos essa cena: quem é o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Porque o nosso Deus, nós vemos, nós tocamos, nós temos como abraçar os seus pés. Imaginamos os egípcios empolgados, querendo convencer que os deuses que eles adoravam eram os deuses verdadeiros e não o Deus dos hebreus. Onde está o teu Deus? Onde está o Deus de vocês? E aí a resposta que começa a ser apresentada está no versículo 3 do Salmo 115. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O nosso Deus está nos céus. Ou seja, para o salmista, as nações adoravam deuses que eram presentes na terra, mas o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus adorado pelos hebreus, não habita na terra e nem em construções feitas por mãos humanas. Ele habita a glória eterna. Se você ler os 4 capítulos de Jonas, principalmente o primeiro capítulo, quando ele está ali sendo questionado por causa da tempestade, a tripulação, os marinheiros perguntam a Jonas: quem és tu? De onde tu vens? Etc, etc. E ele fala: eu sou servo do Deus que habita os céus, o Deus que fez a terra e o mar. Ele fez tudo. E de fato, Deus faz tudo o que lhe apraz. Tudo o que Deus deseja fazer, ele faz. O profeta Isaías escreveu essas palavras do Senhor: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer, ninguém pode realmente estabelecer e impor limites, porque para Deus tudo é possível. E então, diante dessa declaração, apenas 2 palavras: o nosso Deus habita os céus e ele faz tudo o que lhe agrada, tudo o que ele deseja. E então, a partir dessa fala sobre Deus, o salmista então vai descrevendo quem são esses deuses adorados pelos egípcios, como também pelas demais nações que existiam naquela época. Diz assim: os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Se você olhar bem o texto, o salmista fala de 2 metais preciosíssimos: ouro e prata. O ouro e a prata eram metais caríssimos, e de tempos em tempos as nações se degladiavam em busca de riqueza, ouro e prata. E como os objetos que eram feitos de ouro e prata eram muito valorizados, porque deveria haver uma certa habilidade para produzir imagens feitas de ouro e prata.
Pois bem, o salmista diz: os ídolos deles são de ouro e de prata, mas são obras feitas por mãos humanas. Ou seja, os ídolos que essas nações adoravam, como os egípcios, eram produção humana. E isso para nós é uma grande lição. Olhe ao seu redor. Veja o que acontece em sua cidade. Veja as imagens que existem em sua cidade ou nos templos diversos. Essas imagens são produção humana. E isso aqui não sou eu, é a palavra de Deus que está colocando. Então, não se aborreça e nem considere essa palavra uma palavra de julgamento da minha parte para com aquele que adora as imagens. É uma palavra do Senhor. É preciso ouvir e prestar atenção. Os ídolos, as imagens, são produção humana. São coisas que os homens fazem, não importa se é de ouro, de prata, de diamante, de cobre, de bronze, de mármore, de granito, não importa. O que a Bíblia está dizendo é que as imagens que as pessoas adoram, por mais preciosas que elas sejam, não passam de produção humana. E aí ele continua, no verso 5, ele fala de uma coisa óbvia, mas é importante atentar. No verso 5, sobre essas imagens, sobre esses ídolos feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Você já viu uma imagem? Essa imagem tem olhos, mas não são capazes essas imagens de ver. Essas imagens têm boca, mas não podem falar. Isso é muito triste quando a gente vê alguém se curvando, alguém adorando uma imagem que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. É triste, mas esse é realmente o fato. E continua o salmista no verso 6, fazendo uma descrição dessas imagens adoradas pelas nações outras. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. É outra observação também muito clara. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Quanta gente se prostra diante de uma imagem, se curva, se ajoelha, beija os pés dessa imagem e fala, ou se dirige à imagem pronunciando sua súplica, sua oração, seu desejo de obter uma resposta. Mas diz a Bíblia que essas imagens, embora com características humanas, com o aspecto físico de uma pessoa, essas imagens têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não sentem cheiro. E aí diz ainda no versículo 7, têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. O salmista então vai descrevendo a semelhança que aquela imagem tem com uma pessoa. É só uma semelhança. Fisicamente, a imagem feita pelas mãos de pessoas que constroem essas imagens para ser alvos de adoração, essas imagens podem ser perfeitas e até mesmo perfeitas no tamanho e realmente no aspecto físico como uma pessoa. Mas diz o salmista, tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E som nenhum sai de sua garganta. São imagens inertes, não se movimentam, são imagens que não têm como realmente comunicar coisa alguma. São imagens paradas. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não sentem cheiro, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não podem andar. E som nenhum é ouvido de sua garganta. E então, diante dessa constatação, vem uma palavra aqui muito forte, no versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele
confiam. O que o texto está dizendo são duas verdades muito interessantes. De alguma forma, quem adora uma imagem se comporta como elas. Quem adora as imagens acabam tendo realmente um comportamento ou uma atitude semelhante. Uma imagem que está parada, uma imagem que não se movimenta, uma imagem que não ouve, uma imagem que não vê, que não fala, que realmente não se movimenta em favor daqueles que realmente as procuram. E aí então diz o texto: tornem-se como esses ídolos, como essas imagens, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Quem confia numa imagem, quem se curva a uma imagem, tanto aqueles que as fazem, aqueles que constroem a imagem, como aqueles que buscam realmente socorro a essas imagens, a estes ídolos, vão se tornar iguais. Porque é natural você imitar, você se espelhar, no sentido de que não tem nada, não produz nada, não há efeito algum, não há resultado algum. É isso que a Bíblia coloca. Deus detesta a idolatria. Deus condena a idolatria. Deus considera pecado a idolatria. Por mais bem intencionada que a pessoa esteja, por mais bem intencionada, mais carente que ela esteja, Deus considera isso como pecado. Imagine alguém ir perto de sua casa, cortar uma árvore, pegar o tronco daquela árvore e com um material apropriado esculpir uma imagem. Escute bem, esculpir uma imagem, pintar essa imagem e levar essa imagem para casa e separá-la para um canto especial e se curvar essa imagem e adorar essa imagem. Deus, escute bem, a gente leu no versículo inicial, só o Senhor deve ser glorificado, só o Senhor deve ser adorado, a glória só ao Senhor. Se alguém se curva a uma imagem, se alguém adora uma imagem, está trocando a glória de Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, por uma imagem feita por mãos humanas. Eu recomendo que você leia Romanos 1, de 18 a 32, quando o apóstolo Paulo diz: olha, não há desculpas, porque estes trocaram a glória de Deus por obra feita por mãos humanas. Deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Que coisa triste. Por isso que Deus, então, aqui coloca essa sentença: tornem-se semelhantes a estes ídolos nas suas impossibilidades, nas suas incapacidades, aqueles que os constroem, aqueles que os fazem e aqueles também que realmente neles confiam. E aí, então, a partir do versículo 9 até o verso 13, a gente observa aqui algumas coisas interessantes sobre a ação de Deus. Diz aqui o versículo 9 do Salmo 115: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Veja só, comparada a nação de Israel com as outras nações que adoravam ídolos feitos por mãos humanas, a recomendação é: em vez de vocês fazerem como fazem as outras nações, vocês devem confiar única e exclusivamente no Senhor. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Só Deus realmente é aquele que nos socorre, que nos ajuda e ao mesmo tempo é aquele que nos protege como escudo. Então, Deus quer que nós, todos nós, realmente confiemos nele. E o verso 7, ou melhor, versículo 10. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Veja que há um afunilamento. A nação como um todo deve adorar unicamente ao Senhor e nele confiar, porque Ele é o seu socorro e o seu escudo. E agora os sacerdotes, aqueles que ministravam perante o Senhor, também eles deveriam confiar no Senhor, porque Ele é o seu escudo e o seu socorro. E ainda no versículo 11, vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ou seja, não confie nos ídolos,
Não confie nas imagens feitas por obras e por mãos humanas. Não confie naquilo que é nada. Não confie naquele que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, naquele que tem boca, mas não fala, que tem mão, não apalpa, tem pés, não anda. Não confie nessas imagens, porque nada fazem. Confie no Senhor, porque Ele é o seu socorro e o seu escudo. E aí você vai vendo a nação, os sacerdotes e as pessoas de forma em geral. Todos devem confiar no Senhor. Mas por quê? Vem o versículo 12, que começa a descrever outros aspectos e outras razões porque só o Senhor deve ser glorificado, só o Senhor deve ser exaltado. Diz aqui a partir do versículo 12: o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. O Senhor não se esquece daquele que confia nele. Estamos passando por uma pandemia. Em nome de Jesus, ela está chegando ao fim. As vacinas vão chegar. Você irá ser imunizado. Nós teremos todo o cuidado do Senhor. Está difícil, mas Deus há de agir. Confie no Senhor, porque o Senhor vai abençoar. No tempo certo, Ele vai abençoar. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que têm no Senhor, do menor ao maior. Lembra que diz lá nos versos anteriores: toda a nação de Israel confia no Senhor, todos os sacerdotes confiem no Senhor, e o povo, de modo geral, as pessoas que temem a Deus, confiem no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor abençoará a nação, abençoará os sacerdotes e abençoará todas as pessoas, do menor ao maior. Esse do menor e ao maior não tem a ver com só a questão cronológica de idade e nem de estatura, tamanho, mas o do mais simples ao mais poderoso, do mais simples, aquele que tem pouco conhecimento, aquele que tem muito conhecimento. Deus abençoa a todo aquele que nele confia. Que bênção, diz o texto. E aí, no versículo 14, diz assim, do Salmo 115, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, ou seja, que vocês prosperem, que Deus lhe dê muitos filhos, no sentido de que o Senhor os faça prosperar. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Vejam, onde está o Deus dos hebreus? Está no céu. Ele fez os céus e a terra. O nosso Deus fez tudo, e Jesus, o Filho de Deus, veio para nos dar a garantia das bênçãos dele sobre a nossa vida. O verso 16, o antepenúltimo versículo diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Que coisa interessante. Deus habita os céus, onde ele está. Os céus onde o Senhor está são dele. E tudo mais que ele criou pertencem todas essas coisas a ele. Mas ele colocou o homem para povoar e a administrar a terra. Se você ler o texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 até o verso 30, você vai ver que Deus, depois de ter criado Adão e Eva, os instrui e lhes dá ordens para que eles se multipliquem, para que eles dominem sobre os animais criados pelo Senhor, que eles fossem mordomos realmente da criação de Deus. O homem falhou nesse propósito, nessa missão dada pelo Senhor, mas Jesus veio para restaurar o homem e levar o homem a viver para os propósitos do Senhor. E aí o verso 17 do Salmo 115 é muito interessante, diz assim: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Meu querido, o tempo de louvar a Deus é hoje, não foi o ontem que já passou, nem o amanhã que virá, é hoje. E mais outra razão por que louvar o Senhor hoje, sabe por quê? Porque depois que a morte vier, nada mais pode ser feito. Claro, na perspectiva, ou melhor, no olhar dos que estão na terra, quem morre não canta mais, não prega mais, não cultua mais a Deus, não lê mais a Bíblia aqui, não dá testemunho, não faz mais nada. Quando a pessoa morre, cessa a vida dela sobre a face da terra. O crente, quando morre, vai para o céu. E lá no céu ele louva, adora e fará para sempre, servindo ao Senhor na glória eterna. O incrédulo, se morre na sua incredulidade, vai passar toda a eternidade
sofrendo as consequências de uma vida sem temor e sem obediência ao Senhor. Por isso, meu querido, aproveite hoje. Quanta gente realmente lamenta a perda dos seus entes queridos, dizendo: olha, eu queria ter amado mais, eu queria ter te perdoado, eu queria ter te pedido perdão, eu queria realmente restaurar a comunhão, eu queria ter aproveitado melhor o tempo. Então, meu querido, faça hoje o que Deus te permite, viva hoje intensamente fazendo a vontade do Senhor. Jesus disse: vocês são um sal da terra, mas se o sal se perder seu valor, o seu sabor, para que mais serve? Para nada, só para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, mas se você pegar a lâmpada ou a luz e colocar debaixo da mesa, não, de nada vai ter sentido, não vai ser realmente prudente agir. Ao contrário, coloque-se a lâmpada ou a candeia na parte alta para que ilumine toda a casa. Assim, realmente, vocês devem fazer boas obras para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, disse Jesus. Então, viva hoje, porque realmente os mortos não louvam o Senhor, nem tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. E outra coisa, nem nada poderá ser feito em favor dos mortos. Os mortos nada fazem aqui na terra depois que partem. E ninguém que está na terra pode fazer alguma coisa em favor dos mortos, porque uma vez que a pessoa morre, ela vai viver o resultado da sua vida, de fidelidade ou de incredulidade, de confiança ou falta de confiança, de entrega de vida a Jesus ou de uma dureza de coração. A escolha é sua, porque Deus já determinou realmente o final da vida de quem crê nele e de quem não crê neste mundo. É a escolha sua. Por isso, no verso 18 do Salmo 115, diz assim, na parte última desse salmo: mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Esse mais é falando numa comparação com os mortos. Os mortos não podem louvar a Deus e nem aos que descem ao silêncio. Porém, em oposição a isso, de forma diferente, nós, os que estamos vivos, diz o salmista, nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Deus seja louvado na sua vida através de sua fé em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe.